Boa noite, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma exposição doutrinária. Hoje a exposição está a cargo da nossa irmã Marileide Guzzi. Nesse momento, peço a todos que estiverem vendo a nossa palestra, procuramos nos relaxar, procuramos silenciar o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser. Procuramos conectar com o Pai, com Jesus e com a espiritualidade amiga que se encontra aqui neste momento ou em seus lares. Então, nesse momento, peço que todos fechem seus olhos, respiramos fundo e façamos a nossa oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o plano habitado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. A palavra toda sua, Marileide. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos ouvir um pouquinho essa música, todos nós juntos, e vamos nos colocando, então, preparados para hoje à noite, então, nos conectarmos com a mensagem. As forças já me estão faltando para prosseguir, e meu caminho mais difícil fica cada vez. O que eu achava que podia já não é bastante, já estou errando, estou perdendo rumo, não sei nem onde ou como vou parar. Será que vale mesmo a pena ainda prosseguir? Será que acharei pra vida ainda uma saída que me coloque em ponto de partida, na direção pra que eu ache a paz? Amigo, você está passando o que eu já passei. Andando no caminho escuro que eu também andei, sentindo o poder fugindo de por entre os dedos, não conseguindo mais guardar segredos. Seu coração precisa de Jesus. É certo que o Senhor já sabe onde você está. É claro que Ele é poderoso para salvá-lo, sim. Por isso, pare agora mesmo antes que a vida acabe. Enquanto sabe que a esperança existe, peça a Jesus que lhe estenda a mão. Será que vale mesmo a pena ainda então pedir? É claro, só assim a vida tem uma saída. É desse modo que se Então, vida, é desse jeito que se acha paz. quantas vezes nós nos vemos sem esperança de prosseguir? Quantas vezes você já sentiu que não está sendo visto por Deus? Que você se sente abandonado, que você se sente esquecido nas suas preces, nos seus pedidos? Quantas vezes nós já desistimos de Deus? Nós já dissemos, não, esse Deus não olha para mim, Ele não sabe que eu existo, eu peço e Ele não me atende. Quantas vezes você já desanimou e já quis desistir de prosseguir? É como se você estivesse sozinho, é como se ninguém pudesse te salvar, ninguém pudesse te ajudar, e Deus também não. E Deus pode, mas Ele não quer. Então, muitas vezes, nós nos colocamos numa situação de impotência diante daquilo que nos acontece. E nós pedimos, e então chega um momento em que nós desistimos de pedir.
E é nesse momento que começa a nossa virada. Quando nós já fizemos todos esses movimentos, quando nós dizemos eu desisto. Então, dali nós não temos mais para onde prosseguir. Se eu cheguei até o fim do meu caminho e eu disse eu desisto, eu não tenho mais como prosseguir, a não ser através de uma grande mudança. E é quando eu chego nesse final do caminho, onde eu digo, eu desisto, é que eu começo, então, a olhar outras coisas, olhar a vida de outra forma. Muitas pessoas partem para um momento de desespero, onde acabam, às vezes, tirando a própria vida. Outras, então, se veem num ponto tão grande de desespero, de desesperança, então elas choram muito, entram num processo muito doloroso, e daí ali, então, elas começam a se preparar para a mudança, para aquilo que vem depois, para essa saída. Então, quando nós, essa música eu pedi até para o Rogério colocar, porque fala ali, né, eu como o ponto de partida. E o tema dessa palestra de hoje é eu como ponto de partida. Porque nós muitas vezes ficamos esperando que alguém nos salve. Nós nos vemos numa situação de dor, numa situação de muita angústia, e nós achamos que aquela dor é insuportável para nós. Então, como eu estou atravessando uma dor muito difícil, isso está muito difícil para mim. Então, às vezes, eu penso que ninguém é capaz de entender aquela dor que eu tenho. E não é mesmo. Ninguém é capaz de entender. Porque, por mais que eu tenha passado por uma dor semelhante àquela que você está passando, cada um sabe da sua dor. Cada um sabe o quanto aquilo é difícil para si. Então, eu não posso mensurar e dizer, não, mas a minha dor é maior do que a tua. Então, às vezes, as pessoas nos dizem, eu sei que eu não deveria reclamar, porque tem pessoas que estão passando por coisas bem piores do que eu. Mas o que é pior? Né? Cada um de nós tem uma capacidade de carregar algo. E por isso, então, só recebemos aquilo que nós conseguimos carregar, aquilo que nós damos conta. Se o outro carrega algo mais pesado, ele dá conta. Aquilo é para ele. Então, nós precisamos olhar para nós, você precisa olhar para você e dizer onde eu me perdi. Porque nós muitas vezes ficamos paralisados em algum momento da nossa vida em que algo aconteceu e que foi muito difícil. E nós ali nos sentimos sem força de seguir adiante. Então nós vamos levando a vida arrastando, nos arrastando em cima daquele acontecimento lá de trás e não conseguimos nos reerguer. Então o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, ela nos fala da reencarnação. Que nós reencarnamos com as provas, com as expiações, com as missões que nós precisamos para nós. Então, não podemos querer aquilo que o outro tem, ou nos lamentarmos diante de um acontecimento. Porque aquele acontecimento foi necessário por algum motivo. Porque nós acreditamos também que Deus é justo. É soberanamente bom, misericordioso e justo. E Ele não permite que nenhum de nós passe por algo que não seja necessário. Então, diz ali, a música falava, né? Parece que Deus não me vê. Às vezes parece que a gente não está sendo visto por Deus. Mas nós desistimos de Deus até. Mas Deus não desiste de nós jamais. Mas Ele não nos força também a pedir essa ajuda, a aceitar essa ajuda. Mas Ele também não faz por nós aquilo que nós podemos fazer sozinhos. Então, Ele nos deixa que nós façamos o nosso próprio esforço e nos ajuda quando nós não damos conta. E esse exemplo de Jesus carregando a própria cruz, quando vem aquele Simão e diz assim, eu te ajudo a carregar, ele carrega um pouco só. E depois Jesus retoma a sua cruz.
Tem momentos em que está difícil nós carregarmos sozinhos a nossa própria cruz. Então, nós contamos com Jesus, com a espiritualidade amiga, com pessoas, né? Em terapias, em médicos, no centro espírita, com o espiritismo, que é essa doutrina magnífica, que nos acalma o coração, que nos dá esperança. Então, nós contamos com esses recursos, mas quem precisa carregar isso somos nós. Então, nós, muitas vezes, passamos a vida nos lamentando de um acontecimento, de alguém, e dizemos, porque isso aconteceu comigo e agora eu estou nessa situação, porque esta pessoa fez algo, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque um ex-marido, porque uma ex-esposa, porque o meu pai e a minha mãe, e os meus irmãos, e o meu chefe, e o governo, e o coronavírus. Nós queremos culpar alguém. Porque quando nós culpamos alguém, nós não precisamos fazer nada. Nós continuamos ali, então, como vítimas. Nós culpamos a nossa própria saúde, o nosso corpo. Ah, mas eu tenho um problema de saúde que me impede de fazer algo, de ser feliz. Eu tenho uma intolerância a determinado alimento, eu tenho alguma coisa, e por isso eu não sou feliz. Mas tudo isso são muletas que eu carrego para me amparar, para me apoiar. E enquanto isso, eu não ajo, eu não faço algo. Eu fico esperando que essa doença, que essa enfermidade, eu fico esperando que o coronavírus, eu fico esperando que alguém venha e me faça feliz e modifique a minha vida. Ou eu reclamo como uma espécie de vingança contra aquela pessoa. Ela fez isso comigo. E ela vai carregar essa culpa agora porque ela me agrediu, me abusou, me estuprou, me mutilou, me matou. Sim, porque isso continua depois, no plano espiritual. E lá nós vamos encontrar os espíritos, né, que vêm reclamar conosco de ações que aconteceram quando estavam vivos, há, sei lá, muitos anos atrás, 100, 200, 300 anos. Atendemos em trabalhos mediúnicos já pessoas que estavam buscando essa ajuda há 500 anos. Quer dizer, não buscando essa ajuda, eu reformulo aqui a minha colocação. Não estavam buscando ajuda, estavam buscando vingança. Porque alguém me fez algo e eu quero que essa pessoa pague. E lá não se vê o tempo que já passou. Está tão cego com aquilo, com aquela situação, que não vê passar o tempo, porque no plano espiritual não tem como para nós a questão diária das 24 horas que separam os dias, né? Dos 30 ou 29 ou 31 dias que separam os meses. Tudo é sempre igual, tudo é sempre uma repetição dentro da cabeça da pessoa que fica com aquele pensamento de vitimismo, de alguém me fez algo, e por isso eu estou sofrendo agora no umbral, porque o inferno, porque o inferno está dentro de nós. Quem já ouviu falar, o inferno são os outros, né? Isso foi feito, essa frase vem de uma novela, né, que acontece com 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas estão no inferno. São 2 mulheres e um homem. Tem no YouTube, se vocês procurarem lá, eu acho que o nome é Entre Quatro Paredes. O inferno são os outros. Foi dita essa frase nessa peça, né? Adaptada no Brasil e desenvolvida agora no tempo do coronavírus até, eu acho, porque as pessoas estão com aquela proteção de acrílico fazendo a peça. E por que essa frase surge ali? O inferno são os outros, porque os outros é que nos apontam aquilo que é ruim. Nós colocamos no outro a culpa da minha infelicidade, da minha incapacidade. Então, o inferno são os outros, não sou eu que sou teimosa, vocês é que teimam comigo.
Não sou eu que sou brava, vocês que me deixam nervosa. Então, é fácil colocar no outro a responsabilidade, porque eu não preciso fazer nada. Eu não preciso nada, eu só preciso reclamar e ser fraca. E quando eu sou fraca, as pessoas querem cuidar de mim. Não é assim? Quando eu estou doente, as pessoas se aproximam e cuidam, elas ficam com pena. Então, eu tenho uma dificuldade de soltar uma doença muitas vezes. E quando eu melhoro de uma doença, eu faço outra. Melhorou uma dor aqui, eu tenho outra dor ali. Porque aí eu justifico a minha impotência diante da vida. Eu justifico o fato de eu ficar ali encolhida e não fazer grandes coisas na minha vida, grandes movimentos. E as doenças são produzidas, na maioria das vezes, se não em todas, pela alma que ocupa esse corpo. Esse corpo é saudável. Eu ocupo esse corpo, mas eu não me coloco como responsável pelas minhas doenças. Eu não estou falando aqui de culpa. Não é o caso de eu me culpar porque eu estou doente, mas de eu me responsabilizar perante a minha vida. Então, imagine que eu, né? Eu, e aí vocês todos, cada um se coloca também nessa situação. Eu sofri por algo que alguém fez contra mim, né? Me prejudicou em determinada situação, que me trouxe muita dor, que me trouxe muito desequilíbrio, que me trouxe muito tudo, né? Então, essa pessoa, ela fez algo ruim para mim. O ato dela, eu deixo com ela. A responsabilidade daquilo que ela fez, eu deixo com ela. Mas o que que eu faço com isso que ela me fez? O que que eu faço? Eu continuo ali me lamentando porque essa pessoa, ela me fez isso, ela me fez aquilo, ela me abandonou, ela me violentou, sei lá, né? Que tipo de coisas alguém fez para você? Então não importa o que essa pessoa fez para você, no final das contas, importa o que você fez com isso que ela te fez. Você construiu algo de bom com isso? Ou você passa agora a sua vida e os seus dias com raiva daquela pessoa, desejando que ela, deixa, eu não tenho raiva, mas essa pessoa vai pagar, porque Deus é justo. E eu estou colocando nela agora aqui, então, né, o meu desejo de vingança. Então, se eu sofri algo pelas ações de alguém contra mim, não é que então eu estou dizendo assim, muito obrigada, tu fez isso para mim, então tu tá eximido de tudo aquilo que tu fez, porque eu fiz algo de bom com isso. Imagine que essa pessoa me fez algo de ruim e eu peguei isso e transformei em algo bom para mim. Eu cresci. Através disso, eu me desenvolvi, eu busquei algo mais para sair daquela situação em que eu estava, para sair daquele poço que eu tinha caído quando essa pessoa agiu de uma forma impensada ou não, não importa. Mas eu caí nesse poço. E para sair desse poço, eu desenvolvi força, aptidões e me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era antes disso que essa pessoa fez. Então, com isso, essa pessoa sabendo disso, dizendo, olha, mas a Marileide, né, ou qualquer um de vocês aqui, ela, depois do que aconteceu lá, ela se tornou uma pessoa muito melhor, então eu fiz algo de bom. Não, não, você não fez algo de bom. O que você fez continua sendo ruim. O que você fez ainda continua sendo da sua responsabilidade. Você não tem méritos sobre aquilo que eu fiz. Você fica com a sua responsabilidade, os méritos são meus. Eu fiz isso de bom, com aquilo que você me fez.
E os méritos são só meus. E você fique com a parte que é sua. E se com isso que você me fez, você também cresceu, você também se desenvolveu, você também se melhorou, isso é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. E se você não fez algo bom, se você ficou pior do que você estava, isso também é seu. Então, eu não tenho nada a ver com o que o outro faz. Eu tenho a ver com o que eu faço. E o outro não tem nada a ver com o que eu faço. Eu tenho responsabilidade sobre mim mesma. Então, eu sou o meu ponto de partida. No final das contas, vai ser só você. No final das contas, vou ser só eu. No momento da morte, ninguém pode amenizar. Por mais que se tenham cuidados paliativos, por mais que se tenham todos os cuidados, naquela hora da dor, seja da morte ou em qualquer momento, ninguém pode me tirar aquilo que eu estou sentindo. Ninguém pode diminuir aquilo que eu estou sentindo. Isso é meu. E eu parto para uma nova vida sozinha. E lá eu vou trilhar uns caminhos, e lá eu vou preparar outra reencarnação, e lá eu vou reencarnar novamente com novas missões e provas e expiações, sempre eu sozinha. Então, a companhia dos outros, sim, é importante. Eles estão também a nosso serviço nesse sentido. Todos nós, uns a serviço dos outros, como instrumentos de progresso. Inconscientemente, nós não estamos conscientes, pensando, eu estou fazendo isso para aquela pessoa, para que ela cresça. Não. Mas se ela crescer, é mérito dela. Então, se coloque no ponto de partida seu, olhe para a sua vida. O que você está fazendo com aquilo que te fizeram? O que você está fazendo com aquilo que acontece na sua vida? Mas eu passo por uma dificuldade. Mas eu tenho uma família que me dá preocupações. Mas eu tenho um relacionamento, um trabalho, uma saúde, enfim. O que você está fazendo com isso? Você está aproveitando para crescer? Para progredir? Ou você está usando isso para passar a sua vida lamentando-se? E dizendo, eu não posso ser feliz porque determinado acontecimento destruiu a minha vida. Então, nem Jesus, nem Deus podem te salvar nesse sentido. Santo Agostinho tem uma frase maravilhosa que ele diz que ele estava em grande sofrimento e em algum momento ele olhou para a cruz e Jesus disse para ele, Agostinho, claro, Jesus, né? Mas Jesus falou por Deus, né? Que Deus falou para ele assim, Agostinho, eu te criei sem ti, mas eu não posso te salvar sem ti. Para nos criar, Deus não precisou da nossa ajuda, mas para nos salvar, sim, porque Ele não salva ninguém. Ele nos permite que nós nos salvemos, para que o mérito seja nosso, para que nós possamos dizer sim, eu consegui. Sim, eu sou forte, eu sou grande, eu posso fazer isso. E eu me fortaleça diante das coisas que a vida vai me apresentar. Então, pergunto mais uma vez, o que você está fazendo com aquilo que alguém te fez? Você tem uma mágoa? Você tem uma tristeza? Uma dificuldade? Ou o que você está fazendo com aquilo que você mesmo te fez? Porque você também, durante a vida, provocou coisas para você mesmo, né? Você, durante a sua vida, cometeu erros. Eu cometi erros.
Nós cometemos erros o tempo inteiro. Mas à medida em que nós erramos, é que nós podemos saber que está errado. E então acertar. Então, quanto antes eu erro, melhor. Quanto antes você errar, é melhor. Porque você tem mais tempo para corrigir. Você tem mais tempo para pegar aquele erro e fazer algo de bom. Imagine que eu estou percorrendo uma estrada daqui a Florianópolis e eu só vou cometer um erro quando eu estou lá na frente. Eu tinha determinado tempo para chegar. E eu digo, nossa, agora que eu vi que a estrada estava errada. Não era por aqui. Então, não é melhor quando eu erro já aqui no começo? Quando eu estou saindo? Eu já erro, já vi, oxa, ou não era assim, peraí, vamos acertar a rota, ok, então agora está na estrada certa. Assim é na nossa vida, quanto antes a gente erra, melhor. Mais tempo nós temos para fazer algo de bom com aquele erro. Mais tempo você tem para pegar aquele erro e construir algo melhor com aquilo. Então, não se apegue no erro dos outros. Deixe com o outro aquilo que é dele, a responsabilidade daquilo. E fique com aquilo que é seu. Com o seu aprendizado, tome para você a sua vida. Não espere que alguém venha fazer por você. Que alguém tenha pena de você. Ai, coitada. Ai, né? Hoje ainda, eu fui com a minha filha levar a minha netinha na escola e depois a gente teve que passar num lugar e eu fiquei cuidando da menina para ela. Se aproximou as pessoas, parece que tem, né, um imã. E uma senhorinha aí começou a reclamar para mim. Eu nem estava conversando com ela. E ela começou a reclamar que ela não podia comer alimentos com... Ela tinha intolerância, ela estava com fome já, ela estava esperando ali também, e que ela tinha intolerância, que não era qualquer lugar que tinha, eu dava uma solução para ela, ela vinha com outra, reclamar, mas não. Então, ela queria reclamar. E o olhar dela para mim era um olhar de pedido, de olhe para mim, eu sofro por causa disso, por causa da intolerância, por causa de... Então, atrás do quê que você está se escondendo? Atrás de quem? Atrás de que acontecimento da sua vida você está se escondendo para não precisar fazer nada? Para dizer, eu sofro por causa disso, dessa intolerância, por causa desse relacionamento, por causa dessa situação. Atrás de quem você se esconde? Primeiro passo é identificar isso. O segundo passo, então, é se despedir desse acontecimento, dessa pessoa. Para que então você comece uma nova jornada, uma nova etapa. Você é o seu ponto de partida, não o outro. O outro não pode caminhar por você. Ele não pode progredir por você. Ele não pode salvar você. Só você que pode. E quando nós falamos isso, nos dá até um pouco de desânimo às vezes, né? Dizer, depende mesmo de mim. Isso é muito pesado e não consigo carregar, né? Então nós temos vontade de desistir quando percebemos que só depende de nós, porque não nos sentimos com força para fazer isso. Era melhor que eu fosse dependente do outro, porque eu por mim mesma não tenho força para fazer. Eu por mim mesma eu não tenho recursos. Então eu prefiro ficar parado aqui. Fique parado. Fique. Passe essa vida inteira, essa encarnação inteira, parado, reclamando, tudo bem. Mas não coloque no outro a responsabilidade. Diga, eu não consigo. Eu não tenho força. Eu não tenho ânimo. Eu não tenho disposição. Traga para você essa responsabilidade. Me aconteceu determinada coisa na minha vida e eu não consigo superar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Puxe para você isso. Eu tenho dificuldade. E a partir desse reconhecimento, então você começa a dizer, mas eu vou conseguir. Eu vou lutar.
eu vou encontrar um meio, eu vou encontrar uma saída. E aí então você pede ajuda a Deus, você reza, pede ajuda para a espiritualidade amiga. E eles te ajudam, eles te intuem. Você vai no centro espírita, toma um passe, você faz algo que possa te ajudar. E aí você vai, você não está sozinho. Sempre a espiritualidade amiga nos auxilia, ela não faz por nós. Não faz, mas ela nos ajuda, como aquele que carrega a cruz para Jesus um pouquinho quando ele está cansado. Então, quando você está muito cansado, muito sem força, a espiritualidade, Jesus, Maria de Nazaré, eles vêm e carregam um pouquinho a sua cruz. Carregam você no colo um pouquinho, mas não muito, para que você aprenda a caminhar. Se eu ficar carregando sempre as minhas netinhas, né? Você ficar sempre carregando seus filhos no colo, quando eles vão aprender a andar? Então, para encerrar, eu vou pedir para o Rogério colocar uma música para a gente fazer aqui agora um exercício. Convido todos vocês a fecharem os seus olhos. Só um E minutinho. respirar. Expire enquanto o Rogério organiza ali. Expire profundamente. Solte todo o ar. Se não der a música, não tem problema também, Rogério. A gente pode fazer sem. Tá? Assim, Maria Leite. Só espera um momentinho, Maria Leite. Tá. Deixa pronto antes. Foi agora? Uhum. Sim. Então, expire. Inspire profundamente. Enche bem seu pulmão. E solte. Inspire outra vez. Enche o seu pulmão o máximo que você conseguir. E solte. Quando você soltar, você solta tudo. Toda a dor que aquele acontecimento te causou. Solte tudo. Inspire novamente e solte. Continue de olhos fechados. E agora, diante dos seus olhos, você vê aquela pessoa que te causou dor. Ela está ali na sua frente agora. E você continua respirando, você olha nos olhos dela. Você olha para ela em silêncio. E respira. E você diz agora no seu coração: eu deixo com você a responsabilidade de 50% daquilo que aconteceu. E eu fico com os meus 50%. Inspirem. Você olha nos olhos dessa pessoa e sorri. Sorri agora na sua casa, no seu espírito, onde você estiver, sorria. Olhando nos olhos dessa pessoa, sorria. E no seu coração você diz para essa pessoa: sim, foi assim que aconteceu. E agora, através disso, eu cresço. E
progrido, eu faço algo de bom com isso. Sim. Você apenas diz sim. Olhe nos olhos dessa pessoa mais um pouco. Sim, você diz, eu também erro. Talvez erros diferentes dos seus. Sim. Nós estamos aprendendo, né? E agora você vê essa pessoa afastar-se. E você concorda que ela vá para a vida dela e ela seja feliz. E você diz, eu também. Eu também. Vou agora para a minha vida fazer algo por mim mesma. Por mim mesma. E você olha agora nos olhos da sua mãe, que está na sua frente. Ela errou, sim, muitas vezes. As mães não são perfeitas. Elas são humanas. As mães não são anjos, nem espíritos de luz. Elas são pessoas, também com os seus conflitos, também querendo acertar, também querendo progredir. Você olha nos olhos dela e diz sim. Muito obrigada pelo tanto que você me deu. Você respira e vê ao lado da sua mãe, no lado direito da sua mãe, de frente para você, você vê o seu pai. Sim, os pais também erram. Eles também são humanos. Também estão nessa terra a trabalho de progresso. E você diz sim, paizinho. Eu esperei muito de você. Sim, mãezinha, eu esperei demais de você. Eu esperei que vocês fossem perfeitos. Eu criei na minha cabeça, na minha alma, desejo de que vocês fossem seres de luz. Mas agora eu tomo vocês com a humanidade de vocês. E como humanos que vocês são. Vocês fizeram muito por mim. Mais do que eu posso um dia fazer por vocês. Mesmo com toda essa humanidade de vocês. Vocês me deram muito. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora eu vou para a minha vida fazer por mim o que vocês me deram. A vida que vocês me permitiram novamente de viver na Terra como espírito imortal que sou. Vocês me permitiram ter um corpo físico. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou fazer por mim. Tudo que vocês me deram foi bastante. E agora o que faltou, eu faço. E você inspira e encosta o seu queixo no peito agora. Reverencie os seus pais.
Abaixe a sua cabeça para eles. Você não tem o direito de se levantar contra o seu pai e contra a sua mãe. Abaixe a sua cabeça numa reverência e faça isso pelo menos 3 vezes por dia. Mesmo que seus pais já tenham morrido, mesmo que os seus pais façam algo que hoje você não concorda, mesmo que eles falem, que eles ajam de forma que você não concorde. Incline a sua cabeça. Sempre que você pensar algo a respeito deles que não for bom, incline a sua cabeça, encoste o queixo no peito e não diga nada. Apenas faça essa reverência no seu coração. Reverencie-os. Incline-se perante a grandeza dos seus pais. Reconheça o seu tamanho de filho pequeno que você é. Filha. E feito isso, você vira as suas costas e diz: agora eu vou fazer por mim. Sim. Agora eu vou para a minha vida e agora eu faço. Você não pede mais nada dos seus pais agora. Nada. Eles já deram bastante para você. Eles te deram a vida para você viver do jeito que você quiser. Então, se você não faz aquilo que você gostaria, essa responsabilidade é sua, não é deles. Eles te deram a vida e você a vive como você achar que deve. E assim a vida fica nas suas mãos. Os méritos também agora e as responsabilidades daquilo que você vai fazer. E você inspira e dá um passo à frente, e dá mais outro passo, e dá mais outro passo. E você vai embora. Você deixa para trás agora tudo aquilo que te prendia lá no passado, os acontecimentos que não foram bons. Você deixa tudo para trás agora. E você caminha em direção a uma nova experiência, a uma nova vivência de paz, uma nova vida. E você deixa para trás tudo aquilo que aconteceu que não foi bom, e você vai para frente agora com essa experiência e faz algo de bom com isso. Por você. Para você. Com você. Sem contar com ninguém. Conte com você mesmo. Conte com a espiritualidade amiga. Conte com Deus. Vocês nunca estarão separados. Aí que é. E assim seja. Aí você então respira. Continue nessa respiração ainda. Eu me despeço de vocês aqui com muita gratidão por esse momento, por esse encontro de muito amor. Que Jesus nos abençoe. Permaneçam assim, que então o César faz, né? O encerramento. Muito obrigada a todos. Uma boa semana. Gratidão, Marileide, as ricas palavras, emocionante palestra que nos apresentou. Nesse momento, procuramos nessa sintonia com o Pai, com a espiritualidade amiga. Continuamos de olhos fechados, emanando boas energias, conectando a sala ao lado, onde se encontram os nomes dos desencarnados e encarnados. Peçamos a Deus que ilumine esses nomes, que emanamos boas energias a eles, as garrafas de águas que se encontram em nossos lares. Peçamos a espiritualidade amiga que coloque as energias necessárias, magnetize as águas
neste momento. Neste momento, peçamos a Deus que ilumine aqueles que necessitam de ajuda, aqueles que se encontram na angústia, na dor, no sofrimento, acamados em seus lares ou nos hospitais, aqueles que partiram para o outro lado, aqueles que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Que Deus ilumine aqueles que perderam seus empregos, aqueles que passam necessidade, aqueles que moram na rua, aos asilos, aos orfanatos, às casas de recuperação, aos presídios. Que Deus se ilumine. Que Deus ilumine o nosso planeta Terra. Que possamos emanar boas energias a todo o universo, a paz, o amor em nossos corações, fazendo a nossa parte. Sejamos melhores a cada dia, a cada passo, a cada degrau da nossa evolução espiritual. E nesse momento, conectados ao Pai, recebemos o passe coletivo, o passe da espiritualidade amiga. Sintamos a energia entrando em todo o nosso corpo, percorrendo todo o nosso corpo. E neste momento, em agradecimento ao Pai, façamos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o plano habitado nesse universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo mal, pois vós é o reino, o poder, a glória, para hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigado, Marileide, novamente. Uma boa noite a todos. E procuramos a cada dia ser melhores. Plantar a semente todo dia, semente do bem. Que assim seja. Uma boa noite a todos.